Faz cerca de 3 anos que me hospedei em um Airbnb que mudaria para sempre minha percepção sobre solidão, segurança e a própria natureza da realidade. Não havia uma ocasião especial, foi uma daquelas escapadas de fim de semana que você planeja sem grandes pretensões, só para desligar um pouco do mundo e se reconectar com a tranquilidade. Na época, o trabalho estava particularmente exaustivo, consumindo minhas noites e fins de semana, deixando minha mente em um estado de fadiga constante que meus colegas haviam começado a notar com preocupação. Eu só queria um lugar longe de tudo, onde o silêncio pudesse substituir o zumbido incessante dos e-mails e telefonemas. O Airbnb que escolhi era uma cabana rústica, isolada, localizada a cerca de 400 quilômetros da minha cidade natal. Parecia o local perfeito para descansar, escondido no meio de um bosque denso, com apenas 3 ou 4 outras cabanas a aproximadamente 1,5 km de distância, e uma floresta impenetrável logo atrás do quintal que se estendia por quilômetros sem interrupção. A listagem do Airbnb tinha apenas 5 avaliações, todas de 5 estrelas, mas ao reler agora percebo detalhes que deveria ter notado antes. Cada avaliação mencionava a tranquilidade do lugar, a beleza da natureza, mas nenhuma delas mencionava ter ficado mais de uma noite. Todas usavam frases curiosamente similares: vi experiência única, inesquecível, nunca vi nada parecido. Uma das avaliações, de um usuário chamado Marcos que não tinha foto de perfil, dizia simplesmente: você precisa ver por si mesmo. Palavras não fazem justiça. Na época, achei que eram apenas elogios vagos. Agora sei que eram avisos. A cabana em si era encantadora, ao menos à primeira vista. Pequena, construída com madeira envelhecida que rangia sob meus passos de uma forma que quase parecia formar padrões, e uma lareira antiga cuja fuligem acumulada nas paredes sugeria décadas de uso. Emanava aquela sensação acolhedora que eu procurava, embora houvesse algo ligeiramente desconfortável na forma como as sombras se acumulavam nos cantos dos cômodos, mesmo durante o dia. O som das árvores sussurrando ao vento tinha uma qualidade estranha, quase como vozes distantes conversando em um idioma que eu não conseguia compreender. O cheiro de terra úmida logo após uma breve chuva pela manhã se misturava com algo mais antigo, mais profundo, como se o próprio solo guardasse segredos enterrados há muito tempo. Havia fotos nas paredes, antigas fotografias em preto e branco de pessoas que presumi serem os antigos proprietários ou moradores da região, mas seus rostos tinham uma qualidade estranha, como se estivessem olhando ligeiramente para o lado da câmera, focados em algo fora do quadro que o fotógrafo não conseguia ver. Cheguei bem cedo, por volta das 7 da manhã, e animado comecei a explorar os arredores enquanto a névoa matinal ainda cobria o chão da floresta como um manto espectral. Cada detalhe parecia feito para me fazer esquecer da rotina, mas havia uma quietude perturbadora no ar, uma ausência completa de sons de pássaros ou animais que deveria ter me alertado desde o início. Havia um lago tranquilo a não mais de 800 metros de distância, suas águas negras e imóveis como vidro, refletindo o céu de forma tão perfeita que era impossível distinguir onde terminava a água e começava o reflexo. Ao me aproximar da margem, notei algo peculiar: não havia nenhum rastro de vida ao redor do lago, nenhum inseto na superfície, nenhuma vegetação aquática, nenhum sinal de peixes. Era como se a água fosse estéril, morta, apesar de sua aparência pristina. Uma pequena trilha levava para o interior da floresta, marcada por árvores cujos galhos se entrelaçavam formando um túnel natural que bloqueava quase toda a luz solar. No início da trilha, havia uma placa de madeira apodrecida com letras desbotadas que consegui ler parcialmente: "Um caminho das". O resto estava ilegível, corroído pelo tempo e pela umidade. E, claro, o pátio dos fundos, que tinha uma daquelas cadeiras de balanço de madeira, perfeitas para passar horas simplesmente observando a natureza, embora a cadeira já estivesse se balançando suavemente quando cheguei, apesar da ausência total de vento. Parei por um momento, observando o movimento rítmico, tentando encontrar uma explicação racional, talvez alguma vibração do chão ou um desequilíbrio na estrutura. Mas o balanço era perfeito, constante, como se alguém invisível estivesse sentado ali, empurrando-se suavemente para frente e para trás. Quando me aproximei para tocá-la e interromper o movimento, a cadeira parou por si mesma, instantaneamente, sem a desaceleração gradual que seria natural. Senti um calafrio percorrer minha espinha. Naquele dia,
por volta do meio da tarde, depois de ter explorado grande parte da propriedade e tentado sem sucesso afastar a sensação crescente de desconforto, decidi me sentar no pátio. O céu estava claro, e os últimos raios de sol da estação de verão iluminavam as folhas da floresta, criando um jogo de luz e sombra que parecia se mover independentemente do vento, formando padrões que quase pareciam intencionais, como se a própria floresta estivesse tentando comunicar algo. Eu estava completamente absorvido por aquela tranquilidade forçada, tentando ignorar a sensação crescente de ser observado que me perseguia desde que cheguei, até que ao olhar mais de perto percebi algo se movendo entre as árvores, a aproximadamente 50 metros de distância. Era um homem, ou algo que se assemelhava a um homem na forma, mas havia algo profundamente errado em suas proporções. Seus braços pareciam ligeiramente longos demais, seus ombros estreitos demais, e sua cabeça inclinada em um ângulo que não parecia natural para alguém simplesmente caminhando. Ele caminhava pela floresta com movimentos mecânicos, rígidos demais para serem naturais, como se cada passo fosse deliberadamente calculado ou como se estivesse aprendendo a caminhar pela primeira vez. Parecia um sujeito comum de longe, vestindo roupas escuras que se fundiam com as sombras, talvez outro hóspede de uma das cabanas vizinhas, embora estivessem bem distantes e eu não tivesse visto nenhum carro nas propriedades ao passar por elas durante minha exploração matinal. Não pensei muito nisso a princípio, apenas supus que ele estava explorando o local, assim como eu, embora uma parte primitiva do meu cérebro gritasse que algo estava terrivelmente errado. Havia algo na sua silhueta que parecia familiar de uma forma que eu não conseguia identificar, como se eu já tivesse visto aquela figura antes, mas não conseguisse lembrar onde. No entanto, havia algo profundamente intrigante e perturbador na maneira como ele se movia. Embora estivesse a uma distância razoável, seu andar era firme demais, preciso demais para alguém que estivesse apenas passeando. Ele nunca olhava para baixo, nunca desviava de obstáculos, simplesmente caminhava em linha reta como se o terreno irregular não existisse ou como se seus pés conhecessem cada centímetro daquele chão por memória absoluta. Parecia ter um propósito singular, embora eu não soubesse qual, e cada passo que dava parecia aproximá-lo imperceptivelmente da cabana, mesmo quando ele caminhava paralelo a ela. O que mais me perturbou foi perceber que ele não projetava sombra. O sol estava em um ângulo perfeito para que eu visse as sombras de todas as árvores, todos os arbustos, até mesmo a minha própria sombra se estendia claramente pelo pátio. Mas ele não tinha nenhuma. Peguei meu telefone para tirar uma foto, mas quando apontei a câmera para ele, a tela ficou completamente preta, como se o dispositivo tivesse desligado, embora a bateria estivesse em 80%. Após alguns minutos que pareceram se estender eternamente, ele desapareceu entre as árvores mais densas, mas não ouvi nenhum som de galhos quebrando ou folhas sendo pisoteadas. Ele simplesmente deixou de existir no meu campo de visão, dissolvendo-se nas sombras como fumaça. Tentei voltar a me concentrar no cenário, mas a tranquilidade havia sido contaminada por uma ansiedade silenciosa que crescia como uma pressão física no meu peito. Passei mais algum tempo ali fora, forçando-me a absorver a calma, tentando racionalizar o que tinha visto, até que o frio do entardecer começou a se instalar com uma velocidade antinatural, a temperatura caindo pelo menos 10 graus em menos de 20 minutos. Minha respiração começou a formar pequenas nuvens de vapor no ar, e percebi que podia ver meu próprio hálito, algo que não deveria acontecer em pleno verão. Decidi entrar, preparar o jantar e depois assistir a um filme para encerrar o dia, trancando todas as portas com um cuidado que não conseguia justificar racionalmente, verificando cada fechadura 2 vezes, testando-as fisicamente. Enquanto preparava o jantar, notei algo estranho na geladeira. Havia alimentos lá que eu não tinha colocado, itens que não estavam na lista de boas-vindas do Airbnb. Uma garrafa de leite meio cheia, alguns ovos, restos de uma refeição em um recipiente de plástico. Mas o mais perturbador era que todos tinham a mesma data de validade em 2 dias no futuro. Como algo poderia ter uma data de validade que ainda não havia chegado? Fechei a geladeira rapidamente, decidindo ignorar aquilo e comer apenas o que havia trazido comigo. Mas ao abrir minha própria mochila térmica, descobri que meus alimentos haviam desaparecido. A mochila estava vazia, exceto por um pedaço de papel dobrado no fundo. Abri-o com mãos trêmulas e encontrei uma única palavra escrita em uma caligrafia antiga e elaborada, e bem-vindo. Tudo estava indo bem,
Ou ao menos eu tentava me convencer disso, até que durante o filme, exatamente às 22 horas e 13 minutos segundo o relógio da parede, a campainha tocou. Aquilo me pegou completamente de surpresa porque eu nem sabia que a cabana tinha uma campainha, e certamente não havia visto nenhum botão na parte externa quando entrei. O som ecoou pela sala como algo fora de lugar, um timbre agudo e metálico que parecia vir de dentro das próprias paredes, perturbando a atmosfera tranquila que eu havia tentado criar para mim mesmo. Mas antes que eu pudesse me levantar, ouvi algo mais, passos no pátio dos fundos. Passos lentos, deliberados, percorrendo o perímetro da casa em círculos metódicos. Congelei no sofá, tentando decidir o que fazer, quando a campainha tocou novamente, mais insistente desta vez. Os passos no pátio pararam. Tudo ficou em silêncio absoluto. Levantei-me devagar, meu corpo inteiro tenso, com uma sensação de desconforto crescendo como gelo se espalhando pelas minhas veias. Quando abri a porta da frente, mantendo a corrente de segurança no lugar, fiquei ainda mais surpreso ao ver o homem da floresta parado na varanda, a exatamente 1 metro de distância da porta. Mas havia algo diferente. Ele estava usando as mesmas roupas que eu havia colocado naquela manhã. A mesma camisa azul, a mesma calça jeans, até mesmo o mesmo rasgão pequeno no joelho direito que eu havia feito ao me agachar perto do lago. Como isso era possível? Ele tinha um sorriso que não combinava com a situação nem com qualquer expressão humana normal. Era largo demais, estendendo-se até onde os cantos da boca não deveriam fisicamente alcançar, revelando dentes perfeitamente brancos e uniformes demais para serem reais, todos do mesmo tamanho e forma, como se fossem artificiais. Seus olhos não piscavam, fixos nos meus com uma intensidade que parecia perfurar minha alma, e percebi algo aterrorizante, a cor de seus olhos mudava sutilmente, alternando entre castanho, verde e azul a cada poucos segundos, como se não conseguisse decidir qual cor deveria ter ou como posso ajudar, perguntei, minha voz saindo mais fraca do que pretendia, tentando desesperadamente manter a calma enquanto cada instinto no meu corpo urrava para que eu fechasse a porta. Ele disse, com uma voz monótona e sem inflexão, como se estivesse lendo de um roteiro, que estava perdido há algumas horas e precisava de ajuda para voltar à sua cabana. Suas palavras eram educadas, mecanicamente polidas, mas havia algo na maneira como ele falava que me deixou profundamente desconfiado. Os lábios se moviam ligeiramente fora de sincronia com as palavras, como em um filme mal dublado, um atraso de talvez meio segundo. Talvez fosse o fato de que ele não parecia nem um pouco aflito, como alguém que estivesse perdido por tanto tempo estaria. Na verdade, ele parecia calmo, quase relaxado, e sua roupa estava impecavelmente limpa, sem nenhum sinal de terra ou folhas que seriam inevitáveis após horas caminhando pela floresta. Mas o mais perturbador era que, ao olhar mais atentamente através da fresta da porta, percebi que ele não respirava. Seu peito não subia e descia, não havia condensação saindo de sua boca no ar frio da noite. Eu hesitei por um momento, minha mente correndo através de todas as razões pelas quais isso era obviamente uma situação perigosa, mas tentando não parecer rude ou desencadear alguma reação violenta, disse, num momento, vou pegar meu celular para que você possa procurar o endereço. Fechei a porta, minha mão tremendo ao girar a fechadura, e fui até o sofá para pegar o telefone, demorando deliberadamente alguns segundos para dar a ele tempo de ir embora, mas também para ligar para a polícia se necessário. Mas quando peguei o telefone, a tela mostrava algo impossível, havia uma foto minha dormindo na cama do quarto, tirada de um ângulo de cima, como se alguém estivesse pairando sobre mim. A foto tinha sido tirada há 3 minutos, de acordo com o registro de horário. Mas eu estava acordado há horas. Minha mente lutou para processar isso enquanto percorria freneticamente a galeria do telefone. Havia dezenas de fotos que eu não tinha tirado, todas da última hora, todas de mim dentro da cabana, fazendo coisas que eu me lembrava de fazer, mas fotografadas de ângulos impossíveis, como se houvesse câmeras nas paredes, no teto, dentro dos espelhos. Quando voltei para a porta, mal 10 segundos depois, ele havia desaparecido. Não estava mais na varanda, nem no quintal que eu podia ver através da janela lateral. Fiquei parado na porta, olhando para o vazio, tentando entender o que tinha acontecido enquanto meu coração batia tão forte que eu podia senti-lo na garganta. Como ele poderia ter sumido tão rápido e silenciosamente? A varanda de madeira rangia alto sob meu peso,
mas eu não tinha ouvido nenhum som quando ele supostamente saiu. A floresta ao redor era densa, e ele teria feito um barulho considerável se tivesse corrido, teria quebrado galhos, pisado em folhas secas. Um arrepio subiu pela minha espinha, e percebi que havia suor frio escorrendo pelas minhas costas apesar do frio da noite. Foi então que notei algo que fez meu sangue gelar. No lugar onde ele havia estado parado, havia pegadas molhadas na varanda de madeira. Mas não eram pegadas normais. Eram marcas de pés descalços, mais invertidas, com os dedos apontando para trás, como se ele estivesse de frente para mim mas com os pés virados ao contrário. E as pegadas levavam diretamente até a porta, onde terminavam abruptamente, mas não havia pegadas levando embora. Ele simplesmente desapareceu daquele ponto. Além disso, as marcas estavam molhadas, mas não havia chovido, e percebi que o líquido não era água, era viscoso demais, mais escuro. Tinha um cheiro metálico que eu reconheci imediatamente, o sangue. Ainda completamente confuso e com as mãos tremendo incontrolavelmente, decidi ignorar o que acabará de acontecer, uma negação desesperada que agora reconheço como meu cérebro tentando proteger minha sanidade de uma realidade que não conseguia processar. Voltei para dentro, verifiquei todas as fechaduras 3 vezes, empurrei uma cadeira pesada contra a porta da frente e tentei continuar o filme, embora não conseguisse processar nenhuma cena. Mas o filme tinha mudado. Não era mais o thriller que eu havia selecionado na Netflix. Era algum tipo de documentário em preto e branco sobre a região onde eu estava, mas não um documentário normal. As cenas mostravam a floresta, o lago, a própria cabana onde eu estava, filmadas décadas atrás pelo estilo da filmagem e pelas roupas das pessoas que apareciam ocasionalmente. E então vi algo que fez meu estômago revirar. Havia uma cena de um homem parado na floresta, a exatamente 50 metros da cabana, no mesmo lugar onde eu tinha visto o homem mais cedo. E ele estava vestindo as mesmas roupas. As mesmas roupas escuras, a mesma postura, a mesma inclinação impossível da cabeça. A filmagem tinha décadas. Como ele poderia ser a mesma pessoa? Desliguei a televisão imediatamente, mas ela ligou novamente sozinha. O documentário continuou, e uma voz de narrador começou a falar em um idioma que eu não reconhecia, mas de alguma forma entendia. Ele espera, dizia a voz. Ele sempre esperou. Ele esperará quando você se for. Ele esperará até que você volte. Todos voltam. Arranquei o cabo da televisão da tomada, mas a tela continuou acesa, o documentário continuou tocando, a voz continuou falando. Você não é o primeiro. Você não será o último. Mas você é especial. Você tem algo que ele precisa. Cobri a televisão com um cobertor, tentando bloquear a luz e o som, mas podia ouvi-lo através do tecido, cada vez mais alto, cada vez mais insistente. A noite passou em vigília absoluta, cada som da floresta me fazendo pular, mas sem mais incidentes diretos até aproximadamente às 3 da manhã, quando ouvi a maçaneta da porta dos fundos girar lentamente. A cadeira que eu havia empurrado contra a porta da frente estava intacta, mas eu não tinha pensado em bloquear a porta dos fundos. Congelei na cama, ouvindo o som metálico da maçaneta sendo testada, girada para um lado e depois para o outro. Então, silêncio. Esperei, cada músculo do meu corpo tenso, mal ousando respirar. 5 minutos se passaram. 10. Nada. Eventualmente, a exaustão física e emocional me venceu e adormeci, embora meus sonhos fossem repletos de figuras sem rosto caminhando pela floresta, sempre se aproximando mas nunca chegando, sempre sorrindo com aqueles sorrisos impossíveis. Na manhã seguinte, acordei desorientado e dolorido com os primeiros raios de sol atravessando as cortinas do quarto. Meu corpo estava dolorido como se tivesse corrido quilômetros durante a noite, cada músculo protestando quando me levantei. Havia arranhões nos meus braços que eu não me lembrava de ter, 3 linhas paralelas em cada antebraço, como marcas de garras. Fiz um café forte, minhas mãos ainda ligeiramente trêmulas, e decidi que precisava sair dali o mais rápido possível. Mas primeiro, quis tentar entender o que estava acontecendo. Peguei meu laptop e procurei informações sobre a propriedade, sobre a região, sobre qualquer coisa que pudesse explicar os eventos impossíveis da noite anterior. O que encontrei me fez questionar minha própria sanidade.
A cabana tinha uma história que o Airbnb convenientemente omitiu. Em 1987, um casal havia desaparecido enquanto se hospedava lá. Seus corpos nunca foram encontrados, mas seu carro foi descoberto ainda estacionado em frente à cabana, com todas as suas pertences intactas dentro. Em 1993, uma mulher relatou ter sido perseguida por uma figura que não tinha sombra durante sua estadia. Ela fugiu no meio da noite e nunca mais voltou. Em 2001, um homem foi encontrado vagando na floresta 3 dias depois de ter feito check-out, sem memória de onde havia estado. Ele repetia continuamente: "Ele está esperando. Ele sempre espera." Havia pelo menos 7 incidentes documentados, todos com elementos similares, figuras sem sombra, desaparecimentos inexplicáveis, comportamentos repetitivos, uma sensação esmagadora de ser observado. Mas o mais perturbador era uma notícia de 1952. Um homem chamado Richard Thorne havia construído a cabana original e vivido lá com sua família. Segundo relatos, ele se tornou obcecado com a ideia de que a floresta estava o chamando, que havia algo esperando por ele nas árvores. Uma noite, ele saiu para caminhar pela floresta e nunca mais voltou. Sua família o procurou por dias, mas não encontraram nenhum rastro. A única coisa que encontraram foi sua carteira, deixada cuidadosamente no mesmo lugar onde eu havia visto o homem pela primeira vez, a exatamente 50 metros da cabana. E a foto na carteira, uma foto antiga e desbotada, mostrava Richard Thorne. Eu olhei para aquela foto por um longo momento, minha mente se recusando a aceitar o que meus olhos viam claramente. Era ele. O homem que eu tinha visto na floresta, o homem que havia tocado minha campainha, era idêntico a Richard Thorne. Mas isso era impossível. Richard Thorne havia desaparecido há mais de 70 anos. Ele estaria morto, ou teria mais de 100 anos. Antes que eu pudesse processar completamente essa informação, decidi aproveitar a luz do dia para explorar o pátio dos fundos uma última vez, tentando encontrar alguma explicação racional para as pegadas de sangue que eu tinha visto na noite anterior. Mas cerca de 10 minutos depois de me sentar na cadeira de balanço, algo terrivelmente familiar me chamou a atenção e fez meu estômago revirar violentamente. O homem estava lá de novo, no mesmo ponto exato da floresta, à mesma distância de aproximadamente 50 metros, caminhando lentamente na mesma trajetória precisa. Dessa vez, fiquei completamente paralisado, incapaz de desviar o olhar, como um animal hipnotizado por um predador. Ele seguia exatamente o mesmo caminho que no dia anterior, passo por passo, a mesma rota impossível através do terreno irregular. A repetição exata dos movimentos, o mesmo ritmo mecânico, a mesma direção, o mesmo ângulo de inclinação da cabeça, tudo era idêntico com uma precisão que desafiava qualquer explicação natural. Algo definitivamente não estava certo. Sabia, com uma certeza visceral que vinha de algum lugar primitivo da minha consciência, que ele não estava perdido. Ele nunca esteve perdido. Isso era uma performance, um ritual, e eu era simultaneamente a audiência e a vítima. Mas desta vez, consegui observá-lo por mais tempo, forçando meus olhos a permanecerem fixos apesar do terror crescente. E foi então que percebi algo que fez cada pensamento racional evaporar. Ele não estava caminhando através da floresta. Ele estava caminhando em uma linha perfeitamente reta, mas as árvores se moviam para deixá-lo passar. Os troncos se curvavam, os galhos se afastavam, criando um caminho que não existia momentos antes e se fechando novamente depois que ele passava. A própria floresta estava colaborando com ele, ou ele era parte dela, ou ele controlava ela. Não havia uma explicação que minha mente pudesse aceitar. Enquanto eu observava, horrorizado e fascinado, ele parou de repente. Pela primeira vez, ele parou no meio de seu caminho ritualístico. E lentamente, de uma forma que fez cada vértebra da minha coluna estalar de tensão, ele virou a cabeça diretamente para mim. Não virou o corpo, apenas a cabeça, girando em um ângulo que um pescoço humano não deveria conseguir alcançar, quase 180 graus. E então ele sorriu. Aquele sorriso impossível, aquele sorriso que rasgava os cantos de sua boca, revelando fileiras de dentes que pareciam ir mais fundo do que qualquer boca deveria ter. E levantou uma mão, apontando diretamente para mim com um dedo anormalmente longo, e começou a caminhar diretamente em minha direção. Não mais em sua rota ritualística,
mas em linha reta, diretamente para onde eu estava sentado, e as árvores continuavam a se afastar para deixá-lo passar. Entrei correndo na cabana, trancando a porta dos fundos e correndo para a frente da casa, meu coração batendo tão violentamente que pensei que fosse explodir. Intrigado e genuinamente aterrorizado, com minha respiração ficando rápida e superficial, peguei meu telefone e liguei para um amigo, minhas palavras saindo atropeladas e quase incoerentes enquanto contava sobre o que estava acontecendo. Você precisa sair daí agora, ele disse imediatamente, sua voz cheia de urgência. Não espere, não faça as malas, apenas entre no carro e dirija. Mas antes que eu pudesse responder, antes que eu pudesse concordar e seguir seu conselho sensato, exatamente às 10h13 da manhã, a campainha tocou de novo. Meu coração quase parou, e por um momento tudo ficou branco, minha visão se estreitando até um ponto. O mesmo intervalo de tempo, as mesmas condições, como se o universo estivesse preso em um loop temporal que só eu e aquela coisa podíamos perceber. Não atenda, meu amigo gritou do outro lado da linha. Pelo amor de Deus, não abra essa porta. Mas havia algo me puxando para a porta, uma compulsão que não parecia vir de mim, como se meus músculos estivessem sendo controlados por fios invisíveis. Sussurrei para meu amigo o que estava acontecendo, minha voz mal saindo como um som audível, e com o telefone ainda na mão, o viva-voz ativado para que meu amigo pudesse ouvir e servir como testemunha do que estava prestes a acontecer, fui até a porta com passos lentos e deliberados que eu não comandava completamente. Olhei pelo olho mágico primeiro, e o que vi não era possível. Havia múltiplos homens na varanda. 5, 10, talvez mais, todos idênticos, todos com o mesmo sorriso, todos olhando diretamente para o olho mágico, como se pudessem me ver através dele. Pisquei, e quando abri os olhos novamente, havia apenas um. Abri a porta apenas uma fresta, a corrente de segurança tensionada ao máximo, e lá estava ele, sorrindo com aquela expressão impossível, os cantos da boca agora definitivamente rasgando a pele em suas extremidades, pequenas gotas de algo escuro escorrendo dos rasgos. Era como se nada tivesse acontecido no dia anterior, como se ele não tivesse desaparecido misteriosamente, como se não tivesse acabado de caminhar diretamente para mim através de uma floresta que se movia. Ele repetiu, palavra por palavra, sílaba por sílaba, com a mesma inflexão mecânica e artificial, a mesma coisa, que estava perdido e precisava de ajuda. Você pode pegar seu telefone e procurar o endereço? Mas desta vez, antes que eu pudesse responder ou fechar a porta, ele adicionou algo novo ao roteiro. Ou eu posso entrar e esperar enquanto você procura, ele disse, sua voz ainda monótona mas com uma qualidade nova, uma qualidade quase ansiosa, como se estivesse seguindo um protocolo mas chegando ao fim de sua paciência. Está frio aqui fora. Está frio há muito tempo. Você não vai me deixar entrar? Eu estive esperando há tanto tempo. As palavras eram as mesmas em estrutura, mas o significado era completamente diferente. Ele não estava falando sobre estar perdido na floresta por algumas horas. Ele estava falando sobre algo muito, muito mais longo. Através do viva-voz, ouvi meu amigo gritando para que eu fechasse a porta, mas algo mais aconteceu que paralisou completamente minha capacidade de agir. Atrás do homem, através da fresta da porta, vi movimento no quintal. Eram outras figuras, dezenas delas, emergindo lentamente da linha das árvores. Todas idênticas. Todas sorrindo. Todas caminhando em perfeita sincronia em direção à cabana. Era como se a floresta inteira estivesse se despejando em cópias dele, como se ele fosse um vírus que havia infectado aquele lugar e agora estava se multiplicando exponencialmente. Você vê meus amigos, disse o homem na porta, sua voz finalmente mostrando alguma emoção, uma espécie de alegria distorcida. Eles também estavam perdidos. Todos nós estávamos perdidos. Mas agora estamos em casa. E você pode ser nosso convidado. Para sempre. Ao ouvir aquelas palavras repetidas com precisão robótica, seguidas por essa adição aterrorizante, um frio intenso e paralisante tomou conta de mim, começando no centro do meu peito e se espalhando até as pontas dos meus dedos. A palavra "para sempre" ecoou em minha mente como um sino fúnebre. Sem hesitar,
Usei cada grama de força de vontade que possuía para quebrar a paralisia, fechei a porta com força brutal, a madeira vibrando no batente com tanta violência que pensei que fosse se despedaçar, e tranquei tudo novamente. Meu amigo, do outro lado da linha, com a voz cheia de urgência genuína e pânico mal contido, sugeriu que eu saísse imediatamente dali, e eu sabia que ele estava absolutamente certo. Cada segundo que eu permanecia naquele lugar aumentava o perigo de algo que eu não conseguia compreender nem queria compreender. Rapidamente, jogando roupas e pertences em malas sem nenhuma organização, apenas atirando tudo que via pela frente, comecei a arrumar minhas coisas, verificando compulsivamente pelo olho mágico a cada 30 segundos se o homem tinha ido embora. Ele permaneceu ali parado, perfeitamente imóvel, por quase 15 minutos, sem piscar, sem se mover um único músculo, apenas sorrindo enquanto aquele líquido escuro continuava a escorrer dos cantos rasgados de sua boca. Atrás dele, as outras figuras haviam formado um semicírculo perfeito ao redor da porta da frente, todas na mesma posição, todas com as mãos ao lado do corpo, todas esperando com uma paciência que parecia eterna. Quando finalmente ele desapareceu do meu campo de visão sem que eu visse para onde foi, as outras figuras permaneceram, imóveis como estátuas. Esperei mais 10 minutos intermináveis, cada segundo se arrastando como uma hora, antes de sentir que estava seguro o suficiente para sair, embora soubesse profundamente que nunca estaria realmente seguro novamente. Coloquei minhas malas no carro com movimentos frenéticos, as chaves quase caindo das minhas mãos trêmulas 3 vezes, e me preparei para partir o mais rápido possível. Mas quando fui trancar a porta da cabana pela última vez, algo caiu do bolso da minha jaqueta. Era uma chave que eu nunca tinha visto antes, velha e enferrujada, com uma etiqueta de papel amarelado amarrada a ela. Na etiqueta, escrito com aquela mesma caligrafia elaborada que eu tinha visto na nota de "O Bem-vindo", estava um porão. Minha mente correu. A cabana tinha um porão. Eu não tinha visto nenhuma porta de porão durante minha exploração, nenhuma escada descendo, nenhum alçapão. Mas a chave estava ali, real e tangível em minha mão. Algo em mim, alguma parte irracional e autodestrutiva, sabia que eu precisava verificar. Precisava saber o que estava no porão antes de ir embora, ou seria assombrado pela curiosidade pelo resto da minha vida. Contra todo o meu bom senso, contra os gritos do meu amigo no telefone implorando para que eu apenas fosse embora, voltei para dentro da cabana. A casa parecia diferente agora, como se estivesse respirando, as paredes se expandindo e contraindo sutilmente, o ar mais denso. Procurei por qualquer sinal de uma entrada de porão, verificando cada cômodo, até que na cozinha, quando movi um tapete gasto no chão, encontrei um alçapão de madeira que certamente não estava lá antes. A madeira estava coberta de arranhões, como se algo tivesse tentado abri-lo de dentro para fora repetidamente. Com as mãos tremendo violentamente, inseri a chave na fechadura enferrujada. Girou com um clique alto e metálico que ecoou pela casa silenciosa. Levantei o alçapão lentamente, revelando uma escada de madeira descendo para a escuridão absoluta. Um cheiro subiu daquele buraco, um cheiro de terra velha, mofo e algo doce e pútrido que fez meu estômago revirar. Peguei meu telefone para usar como lanterna, mas assim que apontei a luz para baixo, a bateria morreu instantaneamente, apesar de ter estado em 70% segundos antes. A escuridão que vinha do porão parecia física, sólida, resistindo ativamente à luz. Mas havia algo lá embaixo. Eu podia ouvir. Um som suave, rítmico. Como respiração. Múltiplas respirações, dezenas delas, todas perfeitamente sincronizadas. E então, de algum lugar nas profundezas daquela escuridão impenetrável, ouvi uma voz. Minha própria voz. Ajuda, ela dizia. Por favor, me ajude. Estou perdido. Estou perdido há tanto tempo. Era minha voz exatamente, cada inflexão, cada tonalidade, replicada perfeitamente. E então outra voz se juntou, também minha. E outra. E outra. Dezenas de cópias da minha voz, todas falando ao mesmo tempo, todas pedindo ajuda, todas vindo daquela escuridão impossível. Bati o alçapão violentamente, o som ecoando como um tiro, e arrastei a mesa da cozinha sobre ele, meu cérebro finalmente processando o que aquilo significava. As figuras lá fora, todas idênticas.
O homem repetindo o mesmo roteiro. Não eram múltiplas entidades. Eram cópias. Impressões. E ele estava tentando me adicionar à coleção. Cada pessoa que ficava naquela cabana, cada pessoa que desaparecia, se tornava outra versão dele, outra figura sem sombra caminhando pela floresta, esperando a próxima vítima. Corri para o carro, mas enquanto ligava o motor, algo fez meu sangue congelar nas veias. Olhei para o retrovisor e vi todas as figuras agora reunidas ao redor do carro, dezenas delas, possivelmente centenas, emergindo da floresta em um fluxo constante. E todas olhavam para mim com aqueles olhos que mudavam de cor, aqueles sorrisos rasgados. Mas o que me fez gritar foi ver, entre elas, figuras que eu reconhecia. O casal que havia desaparecido em 1987, seus rostos correspondendo exatamente às fotos que eu tinha visto nos relatos de desaparecimento. A mulher de 1993. O homem de 2001. Todos ali, todos idênticos em sua postura impossível, todos sorrindo. E no meio deles, parado na janela da frente da cabana, estava o original. Richard Thorne. Ou o que quer que ele tivesse se tornado nos últimos 70 anos. Mas enquanto eu olhava, horrorizado e incapaz de processar completamente a cena diante de mim, ele fez algo que nenhuma das outras cópias fez. Ele levantou a mão lentamente e acenou para mim. Não um aceno ameaçador, mas quase amigável, quase caloroso. Como se estivesse se despedindo de um velho amigo. E então, para meu horror absoluto, ele apontou para o banco de trás do meu carro. Minha cabeça girou tão rápido que ouvi meu pescoço estalar. O banco de trás estava vazio. Virei de volta para a janela, e Richard apontou novamente, mais insistentemente. Olhei novamente, focando mais intensamente, e foi então que vi. Havia algo lá. Não no banco, mas refletido no vidro. Uma sombra, mas não minha sombra. Uma silhueta sentada atrás de mim, perfeitamente imóvel, com a cabeça inclinada naquele ângulo impossível. E ela estava sorrindo. Gritei, acelerando violentamente sem olhar para trás novamente, os pneus cantando no cascalho, o carro derrapando perigosamente na curva da estrada de terra. Dirigi em velocidade máxima, ultrapassando o limite em pelo menos 40 km por hora, meus olhos fixos na estrada à frente, recusando-me absolutamente a olhar para o retrovisor, recusando-me a confirmar se aquela sombra ainda estava lá. O caminho de volta para casa foi o mais longo e aterrador da minha vida. Os 400 quilômetros pareciam se estender indefinidamente, como se a própria distância estivesse se expandindo, tentando me manter na estrada para sempre. Minha mente corria descontroladamente, tentando encontrar alguma explicação racional para o que havia acontecido, mas cada teoria que construía desmoronava sob o peso da impossibilidade do que eu havia testemunhado. Verifiquei o retrovisor uma única vez, apenas uma, cerca de 100 quilômetros depois de sair, esperando ver aquele sorriso impossível no banco de trás. O banco estava vazio. Mas no vidro, escrito em condensação que não deveria existir no calor do dia, estava uma única palavra: "Volte". Assim que cheguei em casa, com as mãos ainda tremendo e mal conseguindo segurar o telefone, meu corpo operando puramente no piloto automático, entrei em contato com o proprietário do Airbnb, despejando toda a história em uma mensagem longa e desesperada, cada detalhe terrível, cada impossibilidade que testemunhei. Sua resposta, que chegou 6 horas depois, foi estranhamente indiferente ao que eu contei, quase ensaiada em sua frieza, como se ele estivesse lendo de um roteiro preparado. Foi breve, mecânica, pedindo desculpas por eu não ter gostado da minha estadia, sem demonstrar a menor preocupação com o intruso, sem perguntas sobre minha segurança, sem oferta para chamar a polícia ou investigar. Aquele desinteresse calculado só aumentou a sensação nauseante de que algo estava muito, muito errado com aquele lugar, como se o proprietário já soubesse, como se isso fosse algo que acontecia regularmente e que era simplesmente aceito como parte do negócio. Mas o que realmente me fez questionar tudo foi o que aconteceu 3 dias depois. Recebi uma notificação do Airbnb pedindo para que eu avaliasse minha estadia. Ignorei inicialmente, mas as notificações continuaram vindo, cada vez mais frequentes, até que finalmente, exausto, abri o aplicativo para deixar uma avaliação de 1 estrela e um aviso claro para que ninguém ficasse naquele lugar.
Mas quando abri a página da propriedade, fiquei paralisado. Já havia uma avaliação minha. 5 estrelas. Postada 2 dias depois que eu saí. A avaliação dizia: experiência única. Inesquecível. Nunca vi nada parecido. Mal posso esperar para voltar. Cada palavra perfeitamente escolhida, cada frase construída para atrair a próxima vítima. Mas eu não tinha escrito aquilo. Eu sei que não escrevi. Tentei deletar, mas a opção não aparecia. Tentei reportar, mas recebi uma mensagem dizendo que a avaliação havia sido verificada como autêntica. Pior ainda, quando olhei para as outras avaliações, as 5 avaliações originais que eu tinha visto antes de reservar, percebi algo terrível. Cada uma delas tinha uma foto de perfil agora. E cada foto mostrava a mesma coisa, uma pessoa sorrindo, mas com os olhos levemente errados, a cabeça inclinada em um ângulo que não era bem natural, e no fundo, sempre no fundo, você podia ver a floresta. Aquela floresta. E se você olhasse muito de perto, muito atentamente, podia ver outras figuras entre as árvores, observando, esperando. Até hoje, 3 anos depois, ainda me pergunto quem ou o que era aquele homem e qual era seu verdadeiro plano, embora parte de mim tema profundamente conhecer a resposta. Mas o que mais me assombra, o que me acorda no meio da noite coberto de suor frio, tremendo incontrolavelmente, é a imagem dele parado dentro da cabana, me observando enquanto eu ia embora, com aquele sorriso que não pertencia a nenhum rosto humano. E a certeza inexplicável, mas absoluta, que sinto até hoje, dele não estava me expulsando. Ele estava me liberando. Como se soubesse que eu voltaria, como se soubesse que eventualmente a curiosidade ou algo mais escuro me puxaria de volta para aquele lugar. E o mais aterrorizante é que às vezes, nas noites mais silenciosas, quando estou sozinho e a casa está escura, eu sinto uma vontade quase irresistível de pesquisar aquela cabana novamente, de fazer outra reserva, de voltar e descobrir o que ele realmente queria. E essa vontade não parece vir de mim. Parece vir de algum lugar mais profundo, mais antigo, como se algo tivesse sido plantado em mim durante aquele fim de semana, uma semente que está lenta mas inevitavelmente germinando. Há 2 semanas, acordei e encontrei uma chave na minha mesa de cabeceira. Velha, enferrujada, idêntica à que eu tinha encontrado na cabana. Mas desta vez, a etiqueta amarelada dizia algo diferente. Dizia: você esqueceu algo. Joguei a chave no lixo, depois a enterrei no jardim, depois a joguei no rio. Mas toda manhã, ela está lá novamente na minha mesa de cabeceira, esperando, paciente. E ontem, quando estava dirigindo para o trabalho, passei por uma floresta que definitivamente não estava lá antes. Ou talvez sempre esteve, e eu simplesmente nunca havia notado. Mas vi, através das árvores, a aproximadamente 50 metros da estrada, uma figura. Ela estava caminhando paralela à estrada, mantendo sempre a mesma distância, nunca se aproximando, nunca se afastando. E quando olhei pelo retrovisor, ela havia parado. E estava acenando. Meus amigos dizem que estou ficando paranoico, que preciso de terapia, que foi apenas um fim de semana estressante e minha mente está criando padrões onde não existem. Mas eles não viram o que eu vi. Eles não ouviram as vozes no porão. Eles não sentiram aquela presença no banco de trás do carro. E eles não recebem, como eu recebo toda semana, uma notificação do Airbnb. A notificação sempre diz a mesma coisa e sentimos sua falta. A propriedade que você visitou está disponível novamente. Desconto especial de 50% para estadias repetidas. Reserve agora. E toda vez que recebo, minha mão se move involuntariamente em direção ao botão de reserva. Toda vez, tenho que lutar contra ela, forçar minha mão a se afastar, deletar o aplicativo, reinstalá-lo porque de alguma forma ele volta sozinho, deletar novamente. Sei, com uma certeza que vai além da lógica ou da razão, que eventualmente eu vou parar de lutar. Eventualmente, vou clicar naquele botão. Vou fazer a reserva. Vou dirigir aqueles 400 quilômetros de volta. Vou abrir aquela porta. E quando eu fizer, quando eu finalmente voltar, sei exatamente o que vai acontecer.
Richard Thorne estará esperando na floresta, a exatamente 50 metros da cabana, caminhando em sua rota eterna. A campainha tocará às 22h13. E desta vez, quando ele pedir para entrar, quando ele disser que está perdido há tanto tempo, quando ele perguntar se pode esperar dentro enquanto eu procuro o endereço, eu vou dizer sim. Porque parte de mim, uma parte que está crescendo a cada dia, já não está mais totalmente minha. Parte de mim já pertence àquele lugar. Já está caminhando naquela floresta, sorrindo aquele sorriso impossível, esperando a próxima pessoa que vai fazer uma reserva procurando um fim de semana tranquilo longe de tudo. E se você está lendo isto, se encontrou este relato em algum fórum obscuro da internet ou arquivado em algum site de histórias de terror, saiba que este é meu aviso. Este é meu último ato de vontade própria antes que eu volte. Não fique em cabanas isoladas. Não confie em listagens com avaliações vagas demais. E se você vir, em qualquer lugar, uma figura caminhando pela floresta a exatamente 50 metros de distância, sempre mantendo a mesma distância, nunca se aproximando, nunca se afastando, não olhe por muito tempo. Não tente entender. E pelo amor de tudo que é sagrado, não aceite a chave. Porque se você aceitar, se você abrir aquele porão, se você ouvir aquelas vozes chamando com sua própria voz, já será tarde demais. Você se tornará parte da coleção. Mais uma cópia, mais uma impressão, mais uma figura sem sombra esperando eternamente por algo que você nem lembra mais o que é. Estou escrevendo isto às 3 da manhã. A chave está na minha mesa de cabeceira novamente. E pela primeira vez, estou considerando usá-la. Não na cabana. Aqui. Na minha própria casa. Porque percebi algo terrível. Há uma porta no meu corredor que eu nunca tinha notado antes. Uma porta que leva para baixo. E atrás dela, posso ouvir respiração. Múltiplas respirações. Todas sincronizadas. Todas esperando. E uma delas sou exatamente como eu.